Eu aconselho todos os caras que estão vendo a gente do digital entender um pouco mais desse episódio, como um episódio muito precioso para quem é do digital. Seja bem-vindo a um dos piores anos do Brasil para empreendedorismo. Como é que a gente monta o plano estratégico? Se eu tenho um forecast de pessoas, eu já sei quantos vendedores eu preciso contratar, os que eu posso demitir se ele não bater a meta. O crescimento de uma empresa ela pode ser abaixo do que o prêmio dobrado, né? Que é a Selic vezes 2. Quanto você precisa faturar em 2026 para o teu 2030 acontecer? Toda empresa nasceu para deixar o dono rico. Ele é um mentor de vendas formado na rua. Começou a vender aos 14, virou jovem aprendiz de uma biblioteca aos 18, onde o livro virou para o empreendedorismo, e, aos 19, assumiu a gestão de uma empresa. Em 2021, com 60 mil poupados, abriu operações do zero e passou a atender empresas como consultor. Em 2022, fundou uma empresa para implementar sua metodologia de máquina de conversão. Co-fundador do Grupo VORP, que hoje é o maior grupo de consultoria de vendas do Nordeste, que só em 2025 atendeu mais de 4.700 empresários e mantém mais de 200 projetos ativos, com mais de 200 empresas, assessoradas mensalmente, e lidera um time de mais de 100 colaboradores. O convidado de hoje é o Guilherme de Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Outsidercast, podcast onde a gente revela as cartas, os bastidores de grandes empresários, players do digital e bastidores e estratégias que eles só compartilham aqui. E nesse episódio a gente vai falar sobre como montar uma máquina de vendas. O que é isso, como é que você monta e quais são as estratégias para você montar ela do zero. Eu estou com um convidado aqui muito especial que vai compartilhar essas estratégias com a gente, que é o Guilherme de Oliveira. Irmão, obrigado por ter aceitado o convite, estar batendo esse papo aqui. Muito obrigado por estar aqui junto. Você é um cara muito massa, assim, um cara que eu gosto de estar perto. Espero estar perto de você em 2026 aí por muito tempo aí, não só no tempo, mas na profundidade que a gente vai estar junto. Espero também contribuir aqui e fazer o episódio mais pragmático, mais prático e mais visto do canal. Então eu sou competitivo, eu preciso fazer o episódio mais visto aqui. Tamo junto, nessa. Cara. Para começar, vamos, até com base no tema do podcast, né? Eu quero que tu traga a tua visão sobre o que é uma máquina de vendas, né? E por que talvez isso seja até diferente de montar time comercial, por exemplo. Acho que tem muita gente que confunde. Massa. O que é uma máquina de vendas e quais são os passos ali práticos para você montar uma máquina de vendas do zero. Massa, legal. Cara, eu já fiz muito podcast. Mas o que eu vou fazer aqui com vocês hoje? A primeira coisa é que eu vou aconselhar todo mundo que está aqui nos assistindo. Eu quero que vocês abram o coração aqui, que vocês peguem papel e caneta para a gente anotar o máximo possível. Porque a primeira coisa é o seguinte: falar de um conceito de máquina de vendas e falar de máquina de vendas é um conceito que o nosso telespectador ali ele vai precisar com toda certeza a gente anotar alguns passos a passos, a gente entender um pouco mais qual que é o princípio do que a gente vai fazer, né? Só para vocês viram aí na introdução, hoje a gente tem no Grupo VORP, a gente fundou o negócio do zero, então a gente tem quase 100 funcionários hoje, mas dentre esses 100 funcionários, uns 40% disso é a nossa máquina de vendas, né? É nosso time comercial. E aí todo mundo me pergunta no direct, acho que a pergunta que eu mais recebo no direct, a pergunta que eu mais recebo nos eventos que a gente faz, é como construir essa máquina de vendas, essa cultura de vendas, esse time que a gente consegue tracionar comercial muito bem. Mas antes da gente falar de construção de máquina de venda e como a gente faz esse passo a passo, a pergunta é: o que é máquina de vendas? Nada mais é do que uma coisa bem simples, cara. É você ter venda de forma previsível, que você entenda uma matemática de eu investi R$1 e eu tive um retorno acima disso. Então, o conceito de máquina de vendas é muito americano, né? Previsibilidade, aqueles caras que queriam matematicalizar mais as coisas. Então, eu tenho lá um lead que entra num funil e esse funil vai ser atendido por quantos vendedores, há um ticket médio que eu vou vender, esse cara vai para a minha base eu tenho que fazer reativação da base. Então, esse conceito de máquina de vendas é eu ter uma máquina de caça-níquel ali, um negócio de venda, né? Eu jogo um dinheiro, jogo uma grana, tenho um time, o time vai tracionar um produto, esse produto tem uma margem de contribuição, tem um lucro para mim, e eu vou ter esse cliente na minha base e eu tenho que fazer uma revenda de novo para esse cara. Conceito básico é isso. E eu aconselho todos os caras que estão vendo a gente do digital entender um pouco mais desse episódio, como um episódio muito precioso para quem é do digital, para quem está no mercado tradicional, para quem acompanha a tua audiência aqui de qualquer outro nicho. A gente precisa entender esse conceito porque 2026 vai ser um ano super complexo. Eu não sei se vocês já falaram aqui no podcast, 2026, esse podcast vai ao ar talvez nos últimos meses, nos últimos dias de 2025. Na verdade, vai no começo de 2026. Começo de 2026. Então, seja bem-vindo a um dos piores anos do Brasil para empreendedorismo. A gente tem 5 coisas que nos motiva a criar uma máquina de vendas. A primeira coisa é que você tem um ano de eleição, um ano de Copa, um ano de reforma tributária, um ano de Facebook Ads repassando imposto pra gente, um ano de 10 feriados e 9 São Longões.
Meu irmão, tudo isso num ano só. Então, se você até agora não pegou papel e caneta, eu te recomendo, pegue papel e caneta agora, porque formar uma máquina de venda com previsibilidade, vendo margem de contribuição, vendo DRE por vendedor, tudo isso, cara, é uma obrigação de todos nós empresários para 2026. Sejam bem-vindos ao episódio. Seja bem-vindo ao episódio, né? E ou tu fala que tem 100 pessoas hoje no Grupo VOP, 40%. É quase 100, eu acho que quase 100, né? Eu também não sei, porque às vezes a gente vai contratando, mas quase 100 colaboradores. E 40% disso é do time, só do time comercial. É porque a gente tem a operação de banco também. A gente tem 2 operações hoje, né? A VORP, ela trabalha ajudando empresários do mundo tradicional a construírem essa máquina de vendas, mas dentro do nosso core business a gente tem um produto de banco também, uma empresa que a gente tem uma representação dela aqui em Fortaleza, é um banco lá de São Paulo, que é o Matribank, que a gente vende consórcio e crédito por precatório em garantia. Então, e aí lá só nessa operação a gente tem 11 vendedores. E é uma operação full de vendas, né? Então o back-office fica em São Paulo e a gente tem a operação só de vendas aqui. E aí com um time desse tamanho, né, de 40 pessoas só em vendas e pensando nesse conceito que a gente falou de máquina de vendas, como é que tu garante, mesmo com a rotatividade, que tu consiga não perder performance dessa máquina de vendas ali, ou que não dependa, sei lá, depende só do talento ali dos vendedores. Massa, então vamos lá. Então, como é que a gente vai montar? E tudo depende da perspectiva que o nosso internato vai entender aqui um pouco o que eu vou falar nos próximos passos. Primeira coisa, Guilherme, como é que a gente garante a produtividade? A primeira coisa é olhar um plano estratégico para 2026, olhando os 12 meses, né? Então, o que é a primeira coisa que eu olho na nossa operação? Plano estratégico para 2026. Como é que a gente monta plano estratégico? São 4 coisas muito importantes. Que, gente, falar de máquina de vendas é falar de estratégia de negócio. Então, a gente tem 4 pilares para desenhar um bom ano de 2026, olhando produtividade de vendas. Primeiro pilar, eu tenho que fazer o que nós chamamos de forecasting. O que seria um forecasting? É uma projeção de vendas por funil, por pessoa. Então vamos dizer que você tem lá um vendedor que ele recebe 100 leads. Eu preciso calcular quantos daqueles leads respondem a esse vendedor em média. Dos que respondem, quantos agendam a reunião, por exemplo, no meu caso, porque eu faço Inside Sales Venda Complexa de agendamento de reunião. Quantos realizam essa reunião, quantos recebem um contrato e quantos pagam. Eu faço uma projeção daquele tipo de vendedor, com a senioridade que ele tem, para o ano todo. Beleza, o que eu fiz? Projeção de funil, que a gente chama. Isso é uma projeção de vendas. Exemplo, Guilherme, se você trabalha com tráfego pago, eu vou fazer uma projeção do funil de tráfego pago para 12 meses. Se eu trabalho com evento, eu vou fazer uma projeção de evento, funil de evento, para 12 meses. Quantos ingressos vão ser pagos, quantos vão vir para o evento, quantos vão estar nas minhas faixas de ingresso, qual que é a conversão do pitch por faixa de ingresso, projeção do evento para o ano todo. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar para garantir produtividade é forecasting de pessoas. Então, primeiro pilar, forecast de vendas. Descrição do funil por mês e a projeção do funil. Primeiro pilar. Segundo pilar, forecasting de pessoas, que é a projeção de quantas pessoas você precisa para tracionar os leads que você vai arrecadar. Exemplo, Guilherme, meu ano eu vou faturar 12 milhões, exemplo. Mas para faturar, eu vou pegar aqui números de exemplo aqui para os internautas saber, porque eu vou bem profundo nesse podcast. Aqui é mais profundo mesmo? Pode ir. Posso ir profundo? Pode. Beleza. Profundo. Então vamos lá. Então eu vou fazer 12 milhões de faturamento. Mas para isso eu preciso de 12 mil leads, exemplo. Beleza. Vão ser dos 12 mil leads, vão ser 120 em janeiro, 120 em fevereiro, 120 em março. Beleza. Dos 120 de janeiro, quantos me respondem? Que é a minha taxa de conexão. Porque muita gente calcula taxa de conversão, mas não calcula a taxa de conexão. No tráfego, né? Vamos dizer funil de tráfego. Vão me responder 120, dos 120 vão me responder 60, dos 60 eu agendo com 40, de 40 eu faço um contrato de 20 e 10 pagam. Beleza, então de 120, 12 pagaram. Beleza, eu tenho 10% de taxa de conversão. Fiz essa projeção para o ano todo. Mas quantos vendedores eu preciso para tracionar esses 120 leads? É o meu forecast em pessoas. Primeiro pilar, projeção de funil. Segundo pilar, projeção de pessoas. O terceiro pilar é o meu plano tático de marketing. E o que seria um plano tático de marketing? O que eu indico aos nossos internautas para entender produtividade de vendas? Sabe o que baixa muito a produtividade do vendedor? Da máquina em si? São os meses de sazonalidade, que era o que a gente estava conversando antes do episódio começar.
Então, eu sei que, por exemplo, o meu dezembro, ele tem um cara que sempre quer passar para janeiro. O empresário, por exemplo, para dezembro, ele sempre fala assim, cara, não, janeiro eu resolvo isso. Janeiro, deixa para janeiro, meu orçamento de dezembro já finalizou, orçamento desse ano já foi, vamos colocar para o próximo orçamento? Vamos colocar para janeiro? Beleza. Se eu entendo que eu tenho essa sazonalidade, o que eu faço? No meu plano de marketing, eu preciso entender que a minha demanda de lead ele precisa aumentar nos meses que eu estou ruim de sazonalidade. Como é que eu enxergo o plano de marketing? Eu tenho o meu plano de vendas, o meu forecast de vendas, o meu forecast de pessoas, e o meu plano de marketing ele vai servir para compensar o que o meu forecast de vendas e pessoas, os meses que eles vão ser mais difíceis. Então, por exemplo, eu faço o quê? 12 meses, divido os 12 meses em 4 trimestres. Cada trimestre ele tem uma campanha de marketing diferente. E aí o que eu faço? Eu faço no primeiro mês, eu faço um manifesto, que é uma campanha publicitária para o meu lead entender qual que é o significado do meu ano. Porque nós temos 3 coisas que faz eu vender um produto, né? Eu falar da característica do produto, eu falar do benefício que esse produto, da característica ele faz, ou eu falar do significado que é esse cara comprar de mim. Então, todo mês, todo trimestre, eu começo com uma peça publicitária falando qual que é o significado dele comprar o meu produto. Então, se eu sou uma indústria de confecção que vendo no atacado, eu não vendo roupa, eu vendo renda extra ou um negócio próprio para alguém. Porque se eu sou a Natura, eu não vendo simplesmente perfume, eu vendo renda extra para uma mulher que está criando um negócio em cima da Natura. Então, a minha peça publicitária de janeiro, do meu primeiro trimestre, eu tenho um mote, que é o quê? 2026 vai ser um ano super complexo. É o que eu vou falar de janeiro, fevereiro e março. A minha sazonalidade, eu trago um mote publicitário, uma campanha de marketing para trazer mais leads em cima daquilo ali. Isso é só um dos exemplos que eu faço no meu plano tático de marketing. Entende? Então, eu tenho um forecasting de pessoas, um forecasting de vendas, pessoas, plano tático de marketing, e aí para agregar a isso, eu tenho a minha peça orçamentária, que é o nosso último pilar para você conseguir desenvolver essa falha de produtividade durante os meses. Por quê? Guilherme, se eu tenho forecasting de vendas, eu sei que tem meses que eu vou precisar investir mais do que outros, mas eu sei que a cada lead, quantos precisam me responder, dos que me respondem, quantos agendam a reunião, dos que agendam, quantos realizam, quantos pagam. Isso mitiga um pouco a minha falta de produtividade do vendedor, porque tem vendedores que ficam bons e vendedores que ficam ruins. Mas todos os dias, nos meus rituais e rotinas, eu bato qual que é a métrica que ele tinha que estar naquele dia. Olha, hoje é dia 15 de dezembro, você deveria ter 65 leads te respondendo e só tem 50. O que está acontecendo? Isso mitiga a não produtividade. Se eu tenho forecasting de pessoas, eu já sei quantos vendedores eu preciso contratar, os que eu posso demitir se ele não bater a meta, porque no nosso negócio, 3 meses sem bater a meta, ele sai. Então eu também tiro os caras que estão improdutivos e eu sei que já tem que ter back-office de pessoas ali, um backup de pessoas para entrar no time de vendas para não reduzir essa questão da máquina. No meu plano de marketing eu já tenho também a resposta que eu preciso do marketing nos meses ruins de sazonalidade. Então eu planejo lançamento de produto nos meses ruins de sazonalidade para eu reduzir não produtividade. Eu tenho cada trimestre eu tenho um plano de marketing para fazer com que eu gere mais demanda orgânica no nosso negócio. E o que é peça orçamentária para reduzir essa não produtividade da máquina, para reduzir essas invariações. Eu tenho em todos os negócios, a gente tem uma DRE, que é um demonstrativo de resultado do exercício. A DRE é demonstrativo de resultado do exercício, nada mais é do que uma foto financeira do meu passado, né? Do meu mês que passou. Eu faço uma DRE do mês que passou. Um planejamento orçamentário, uma DRE, é uma peça, é uma DRE do futuro. Eu faço um orçamento anual de quanto de tráfego eu posso gastar, quanto de marketing eu gasto, quanto de vendas eu gasto, quanto de captação, qual que é o meu CAC que eu aceito, que é o custo de aquisição por cliente, qual que é o CPL que eu aceito, que é o meu custo por lead. Eu faço uma projeção financeira de um orçamento anual. E isso reduz a produtividade porque é o seguinte, o meu líder da área, ele precisa pegar esse orçamento, usar esse orçamento e dar o resultado. Se ele não der o resultado, só tem 3 opções. Ou ele tem vendedor não produtivo que ele precisa tirar do time, ou o meu plano de marketing está falhando porque ele não está gerando lead suficiente, ou o meu plano estratégico foi mal desenhado. Durante os anos vão melhorando, o meu plano estratégico cada vez está melhor. Então, ou o vendedor está improdutivo ou o marketing não está entregando lead.
Ou tá entregando lead que não é qualificado. Que aí o marketing tá improdutivo. Sim, né? é o que tu chama de produtividade, entendi. E aí, cara, eu faço o quê? Só faço os desenhos, eu faço só ajustes durante o ano da máquina de vendas. Tu falou uma coisa interessante sobre o meu planejamento, ele tá mais assertivo, né? E o que eu vejo quando a gente ali para desenhar e planejar o crescimento, né? Então, estamos entrando agora em 2026, vou planejar um crescimento. E às vezes fica meio perdido de, tá, como é que eu defino esse percentual de crescimento? Tu fala muito sobre essa questão, né? De crescer ali pelo menos os 30%. Sim. Mas como é que tu define que esse planejamento de crescimento, ele é, por exemplo, ele é abaixo do que a empresa pode chegar, ou ele é realista, ou ele, cara, não, ou a pessoa tá viajando e tá acima do que a empresa realmente ela pode chegar? Tem como definir isso, assim, uma margem Cara, de crescimento tem. saudável? Não é uma tabuada, né? Porque assim, o que define quanto que a empresa vai crescer? O desejo dos sócios, né? Então, meu irmão, quem manda naquela bagaça é o sócio. Então, se o sócio bate no pé e fala assim, vamos crescer 100%, ele pode não crescer, mas ele pode dizer que quer, né? Então, é a mesma coisa de divisão de lucro, né? Tem cliente nosso que fala, Guilherme, qual que é a tabuada de divisão de lucro? Eu divido de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, anual, o que eu faço? Beleza. E não existe uma tabuada, existem algumas coisas recomendáveis. O que são os recomendáveis de crescimento anual? Primeira coisa, a Selic, ela está 15% esse ano e ela talvez no próximo ano ela vai no máximo baixar para 12%. Então a gente nunca fala que o crescimento de uma empresa ela pode ser abaixo do que o prêmio dobrado, né? Que é a Selic vezes 2. Então esse ano, a gente prevê que 2026, os caras que eles querem fazer um bom ano, eles no mínimo precisam crescer 30%. Agora, óbvio que são os pequenos e médios. Você pega uma empresa grande, por exemplo, eu estava com um empresário semana passada, que ele está com 4 bi de faturamento, 30% é bem mais complexo. Então eu posso também eu posso ganhar EBITDA, ou ganhar lucro líquido, diminuir custo, ou aumentar faturamento. Também é crescimento, diminuir custo, numa empresa grande, numa empresa ali. Mas, cara, para a maioria dos caras que estão nos escutando, o que eu sempre falo? PME, que é de 21,6 milhões de CNPJ no Brasil, você tem ali 90%, 91% é pequeno e médio empresário. Serviço até 99 funcionários, indústria até 400 funcionários. Cara, a gente tem que fazer o máximo de crescer o dobro da Selic. Por quê? Porque se a gente pegasse o nosso capital investido e jogasse na Selic, eu já cresceria 15%. Se o meu negócio não está crescendo 30%, com o risco que eu tenho, com o cortisol que eu tenho, com tudo que eu tenho, cara, tá difícil. Então a gente sempre recomenda 30%. Agora, Guilherme, em alguns dos casos dá para fazer mais? Alguns dos casos dá para fazer mais. O meu crescimento no próximo ano, por exemplo, eu prevejo uns 56% de crescimento, se eu não me engano. A gente está terminando ali de bater o forecast, a gente já bateu tudo, já de planejamento, forecast, tudo isso. Eu só tenho que ver como é que vai ficar o finalmente ali para a gente começar ali dia 5 de janeiro. Mas, cara, vai ser mais ou menos uns 56%. Mas esse ano eu cresci quase 100%. Do ano passado para cá. E tu tinha previsto fazer esse 100% de crescimento ou não? Cara, tinha até um pouco mais. Tinha até um pouco mais? Tinha. É porque assim, como é que a gente faz? A gente faz... O que é o certo de planejamento estratégico? Começamos agora em janeiro, esse episódio tá no ar. Respondi o que é uma máquina de vendas, respondi inclusive o que tira um pouco da produtividade dessas questões de forecasting de pessoas, tudo isso. Guilherme, não sei fazer isso. Pede para o Bruno fazer em 2026 um evento comigo, presencial aqui em Fortaleza, para você comprar o evento. Eu e o Bruno, a gente vai te explicar como é que constrói time de vendas para você que é digital também, para você que é empresário físico, nós vamos fazer um produto junto aí. Mas o que acontece, cara? Eu explico isso aqui, não é querendo te vender não, mas é porque é um negócio mais que nesse episódio você precisa saber que existe. Acho que esse é o grande aprendizado desse episódio. Cara, saiba que existem soluções matemáticas para você reduzir o risco de um ano. Agora, Guilherme, eu quero começar agora não só saber o que eu preciso fazer, agora eu preciso fazer alguma coisa no episódio. O que é importante? Vai começar 2026, quer entender sobre crescimento empresarial em 2026, quer montar teu planejamento estratégico em 2026 sem dificuldade? Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, você vai pegar uma visão de 5 anos. A primeira coisa que o empresário precisa ver é onde a empresa dele vai estar em 5 anos, cara. Missão, visão e valores, ela não é só coisa de parede. Visão é exatamente, cara, em 2030. Pega 2030. Quanto você vai estar faturando em 2030? Lá o Grupo VORP, só na VORP, sem as nossas empresas de joint ventures, empresas que são de sociedade nossa, só na VORP precisa entregar 500 milhões na VORP. Meio bi de faturamento em 2030, de janeiro a dezembro. Eu sei disso, beleza. Então, o que é planejamento estratégico? É uma visão de 5 anos e eu desenho um planejamento estratégico de 1 ano para bater minha visão de 5.
Então, por exemplo, vamos pegar que a minha empresa é Outsider Cash. A Outsider, eu preciso faturar 12 milhões em 2030, exemplo. Então, quanto que eu vou faturar em 2025 para chegar nesses 12 milhões em 2030? Então, Guilherme, então se minha visão empresarial não está, se o meu planejamento estratégico não está respondendo minha visão empresarial, está errado? Sim. Então, como é que eu faço? Primeiro, planejamento, visão de 5 anos. Eu desenho um planejamento estratégico de 1 ano para bater minha visão de 5 anos. Eu reviso meu planejamento estratégico de 2026 todo trimestre, 4 vezes. Então, todo trimestre eu posso falar assim, cara, esse ano não vai dar para fazer 50 milhões porque na eleição de 2026 a esquerda ou a direita ganhou. Se a esquerda ganhar é uma perspectiva, se a direita ganha é outra perspectiva. Se eu tenho aqui uma Selic 12% é uma perspectiva, se a Selic cair a 6% é outra perspectiva. Então, eu reviso de 3 em 3 meses. Eu ia fazer um evento lá em Recife, eu ia fazer um evento em Teresina, não deu esse evento em Recife, Teresina, foi abaixo esperado, o meu pitch no evento foi menor. O que está acontecendo? Beleza, refiz todo trimestre. Todo mês a gente tem uma RMR, uma reunião mensal de resultados, que nessa reunião mensal de resultados eu cobro os indicadores dos meus líderes. O meu gerente de vendas traz os indicadores dele, o gerente de marketing traz os indicadores dele, o gerente financeiro traz os indicadores dele. Então o que acontece? Visão de 5 anos, planejamento estratégico de 1 ano, revisão 3 em 3 meses, cobrança mensal. Se eu bato a minha meta mensal, é porque eu estou batendo minha meta semanal. Se eu bato minha meta semanal, é porque eu estou batendo minha meta diária. Então, o que acontece? Planejamento estratégico se eu bato minha meta diária, eu bato da semana. Se eu bato da semana, eu bato do mês. Se eu bato do mês, eu bato do tri. Se eu bato do tri, eu bato do ano. Do ano, eu bato da minha visão. Beleza. Então, a primeira coisa que você precisa entrar aí, entrando na perspectiva de 2026, olhando o crescimento, quanto você precisa faturar em 2026 para o teu 2030 acontecer. Tem muita gente que não tem essa... Então não tem essa visão, né? De quanto é que você quer chegar. E foi engraçado que tu falou que não é matemática, né? É a visão do dono ali de quanto que É a visão do dono, né? Cara. É a visão do dono. Porque, por exemplo, sabe uma das coisas mais eu vou complicar mais um pouquinho para depois facilitar. Então já falei aqui, nesse episódio de forecast de pessoas, forecast de vendas, que é projeção de vendas, projeção de pessoas, plano tático de marketing e planejamento, peça orçamentária. Falamos de como é que se desenha de forma simples planejamento estratégico. 5 coisas. Beleza. Eu quero ganhar aqui a recorde de audiência nesse episódio. Por mais técnico que seja, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esse episódio, você vai pegar compartilhar, joga no grupo do WhatsApp dos seus amigos empresários, né? Para eu bater minha meta de visualização aqui, que eu sou competitivo, viu, Bruno? E você manda pra turma aí. Agora eu vou facilitar um pouquinho aqui, dificultando, certo? Guilherme, como é que você ajudaria as pessoas a olharem para 2026 de forma legal para montar a máquina de vendas? A primeira coisa é o desejo dos sócios. Sabe como é que a gente faz? Qual que é a tua meta de liquidez dos sócios para 2030? Por exemplo, quanto que o Bruno quer ter na conta dele em 2030 líquido? Guilherme, eu quero ter 20 milhões, porque 20 milhões a 1% vai ser 200 mil reais todo mês pingando na minha conta sem trabalho corriqueiro. Beleza, então vamos fazer uma meta para 20 milhões. O sócio só tem 3 jeitos de ganhar dinheiro, né? Prolabore, divisão de lucro e vendendo participação, equity. Ok. Até 2030, primeira pergunta, você quer vender uma participação da sua empresa? Se sim ou se não, você prevê o valuation. Como é que você prevê valuation? Para ser simples, múltiplo de EBITDA. Para ser simples, né? Você tem lá. Guilherme, não sei o que é EBITDA. Você pega a tua DRE. Guilherme, não sei o que é DRE. Manda um direct pro Bruno. O Bruno pode te ajudar. Né? Então você pega lá, você pega o múltiplo de EBITDA. De forma simples. Porque a gente geralmente faz por fluxo de caixa descontado. Mas geralmente você vai conseguir um sócio só falando assim, sócio, é o seguinte. Você pega um concorrente e fala assim, minha empresa está com 1 milhão de EBITDA. Se eu fizer 3 anos aqui para frente, você vai ter tantos milhões. Você pega minha participação por 2 vezes EBITDA, 2 anos de EBITDA. 24 meses ali de EBITDA. Beleza, vendeu tua participação. Beleza, conseguiu 12 milhões na sua conta. 8 milhões tem que ser de quê? Prolabore ou divisão de lucro. Como é que você calcula quanto você quer faturar em 2030? Quanto que o sócio quer ter na conta em 2030? Beleza, calcula quanto de divisão de lucro você precisa ter. Por quê? Porque se em 2026 você faturar 12 milhões e tua meta de lucro, porque não é só ter meta de faturamento, eu tenho que ter meta de lucro. Tua meta de lucro é ficar fazendo de 12 milhões, 2 milhões fica no caixa, você é só 50%, 1 milhão fica para investimento, você divide 1 milhão, 500. Putz, tá faltando 7 milhões e meio. Quanto você tem que faturar em 2027?
Então, sabe como é que eu faço? A gente, geralmente, o certo é isso, né? É calcular quanto que os sócios querem ter na conta em 2030 e a minha máquina de vendas, ela precisa responder quanto que o meu negócio precisa faturar para me pagar em 2030 o valor que eu quero ter na minha conta. Já tá mais alinhado com o teu objetivo pessoal, né? Exatamente, porque toda empresa nasceu para deixar o dono rico. Toda empresa. Se ela não deixa, tem algum problema. Agora, Guilherme, é normal um adolescente de 18 anos, um jovem de 18 anos morar com os pais? Sim. Agora, é normal um cara de 40 anos morar com os pais? Não. Vou traduzir agora para a linguagem empresarial. É normal uma empresa de 3 anos, 4, 5 anos, dependendo do cara, dos donos que estão arrojando ela, não dividir muito lucro? Normal, cara. Normal. Agora, é normal uma empresa de 10 anos não ter deixado o dono rico? Anormal. Aí tem que ver alguma coisa. Mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa. Tá normal isso aí. Guilherme, agora sim falando um pouco da tua vida, né? Você é um cara que literalmente já vendeu na rua, né? Tem até um vídeo teu que conta lá a tua história. E o que eu queria que tu falasse agora? Contasse um pouquinho dessa história, como é que aconteceu isso, mas principalmente, quais foram as lições que tu aprendeu ali na rua e que tu leva até hoje para esse negócio que tu tem? E todos os negócios que tu vira sócio. Massa, legal, cara. 2017 eu era auxiliar administrativo, jovem aprendiz do CE, né? Auxiliar administrativo de uma biblioteca, né? Eu tava limpando os livros da biblioteca em 2017 e aí eu entrei numa sessão para limpar os livros, sessão 658.12, lá no final caiu um livro bem pequenininho assim. E aí meu trabalho era recolher os livros que estavam no chão, peguei o livro e li Cartas para um Jovem Empreendedor, a história de um engraxate que virou um milionário. Um bilionário, né? E, cara, aquele livro, ele falou assim, não, esse eu não vou guardar, eu vou ler, né? E eu comecei a ler, o coração ficou acelerado, eu comecei a falar assim, cara, meu irmão, é isso que eu quero da minha vida. É empreender e tal. Em 2017, eu ganhava R$ 450, dava R$ 45 de dízimo e ficava com o máximo possível guardado ali para conseguir guardar o máximo possível. E aí eu conheci o empreendedorismo, li 17 livros de empreendedorismo em 6 meses. E aí eu fui pra rua vender brigadeiro no sinal em 2018, então 2017, jovem aprendiz. 2018, eu era vendedor de rua no projeto Investe no Sonho do Empreendedor Brasileiro. Qual que era o projeto? O projeto é meu, o sonho é meu também, né? É o sonho de me tornar um dos maiores empresários do Brasil e ter 2.200 funcionários. Então, nunca quis só ter lucro, nunca esse negócio de só dinheiro me pegou, cara. Eu queria ter uma empresa que mudasse o Brasil, era isso que eu queria. Então, 0,001% da população do Brasil eu queria como meu funcionário. Em 2018, o Brasil tinha 220 milhões de habitantes, eu queria ter 2.200 funcionários como os meus diretos ali. Em 2019, em abril, um cara me acha na rua, que é o Lúcio. Ele era filho, segunda geração de uma empresa familiar, e já eu conto os aprendizados por ano. Ele era a segunda geração de uma empresa familiar. Te acha na rua vendendo brigadeiro. Vendendo brigadeiro, né? Só pra falar, né? Então, eu vendia brigadeiro e falava o seguinte, né? No dia 19 de abril, se eu não me engano, ele me encontrou na rua e ele falou assim, meu irmão, o que você tá fazendo aqui na rua? Eu falei assim, cara, um brigadeiro é 2, 3 é 5, isso aqui é o projeto mais famoso da rua. É o projeto Investe no Sonho do Empreendedor Brasileiro. Todo brigadeiro que você compra meu, você tá me ajudando a me tornar um empresário para ter 2.200 funcionários. Eu vou ser um dos maiores empresários do Brasil, vou aparecer em televisão, jornal e tudo isso. E você tá me ajudando nesse projeto aqui, comprando esse brigadeiro. Para resumir a história, ele me conhece na quarta-feira, me chama para uma reunião na quinta para eu ser vendedor dele. Eu visito uma empresa dele na segunda e na terça ele me chama no escritório de novo e a gestora dele pede demissão. Na terça-feira, antes de eu entrar na sala. Eu entrei com a proposta para ser vendedor e eu saí sendo gestor de uma empresa dele, Santos Dumont 779, aos 19 anos. A empresa tinha 23 anos e eu tinha 19. Então, na quarta-feira, na sexta-feira eu era vendedor de brigadeiro e na segunda-feira eu tinha uma secretária, né? Então minha vida mudou de uma hora para outra em 2019. 2020 eu fui diretor de novos negócios desse grupo, então não era nem um diretor, era um gestor de negócios, assim. Sim. Eu fazia negócio com todas as empresas do grupo. E aí eu formei 2 empresas lá dentro desse grupo, depois saí em 2022 e formei o grupo, a negócio de vendas, que depois, juntando com alguns sócios, a gente formou o grupo VOP. Então essa é a história, que nem diz o americano, encurtando uma longa história numa curta história, né? Quais são os aprendizados, cara? 2017 eu entendo que todo mundo que tem um grande objetivo estuda, cara. Estuda. 2017 eu li 16 livros de empreendedorismo em 6 meses. Porque eu me apaixonei por aquilo ali. Então até hoje, cara, eu não paro de estudar. Eu acho que todo empresário, todo empreendedor, ele não pode parar de estudar, cara.
Eu sempre tenho que pesquisar qual que é o próximo curso que eu vou comprar, qual que é o meu próximo mentor, qual que é o cara que vai me acompanhar, qual que é o cara que eu vou colocar no meu conselho, qual que é o livro que eu vou ler, quais que são os caras que eu vou visitar. Eu sempre tenho que pesquisar sobre isso. 2017 foi meu ano disso. 2018 foi meu ano de coragem, né? 2018 foi o ano que eu falei muito menos e fui muito mais pra ação. Eu fui pra rua, eu fui vender e tudo isso. 2019 é o ano da sorte, né? Porque a sorte é quantas vezes eu tô lá jogando a moeda, né? Então, 2018 eu fui pra coragem, eu me expus. 2019 um cara me achou na rua. Mas eu dei sorte, né? Eu não acredito em sorte, eu acredito que o Hebreus 11 espiritual, o invisível, ele traduz para o terreno, né? Mas na linguagem empresarial eu dei sorte. Porque eu tava no dia certo, na hora certa, no sinal certo, para encontrar um cara que baixou o vidro e me perguntou o que eu tava fazendo lá. Então, inclusive, um livro muito bom que fala sobre isso também, livrinho curto, deve ter lido também, que é a Boa Sorte. Já leu esse livro? Não leu? Não li. Fala muito sobre isso, é muito interessante, que ele fala justamente sobre... curtando, né? É um cara que ele tá procurando ali um trevo, e ele tá procurando ali, fazendo todas as condições não favoráveis, mas ele tá ali criando a sorte dele até que ele encontra ali onde é que estava o trevo, que era mais simples do que ele tinha imaginado. Mas ele tá toda hora ali criando contra as condições totalmente não favoráveis, né? Criando a boa sorte dele. Então é isso, né? A sorte é o acaso que acha uma pessoa que tá preparada, tá muito bem preparada. E aí vamos dizer que é sorte, mas na verdade é exposição, cara. A gente chama lá no grupo VOP de serendipidade. De o quê? Serendipidade. Serendipidade. Na verdade, eu acho que a palavra certa não tem o último I, não tem o N antes do I. Depois você pesquisa no Google, que é colaborar com acaso. Eu sempre estar exposto a situações que podem mudar meu jogo uma hora dessa. Por exemplo, a gente está exposto ao mercado financeiro agora, né? No grupo VOP. Uhum. Então, a qualquer momento, eu posso receber, cara, uma grande paulada na minha vida pessoal de milhões. E pode ser que sim ou pode ser que não. Eu tô exposto que se der errado, não muda muito minha vida. Mas se der certo, muda muito a vida. Então, tipo, eu tô exposto a situações com sócios, com parceiros, com caras de São Paulo, com tudo que a gente tem feito aí no Brasil, que eu tô exposto ao acaso, meu irmão. Se pegar a bolada, a gente pega uma bolada, né? No CPF. E aí, cara, é isso que aconteceu. 2019 foi meu ano ali dessa serendipidade. Eu tava exposto, o cara me encontrou e tudo isso. 2020 foi meu ano de traduzir o que eu estudei. Foi a minha primeira vez que eu fui gestor, né? Então eu traduzi exatamente tudo que eu estava ansiando, estudando, tudo que eu me preparei. O Poder do Hábito, tem o livro Poder do Hábito fala do dezelo, né? O gelo a 36 graus é gelo, a 34 graus é gelo, 33 graus é gelo, 32 graus ele começa a desgelar. Mas ele não desgelou aos 32, teve que sair de 36 para 35, 35 para 34, 34, então não deu certo de uma hora para outra, né? Mas 2020 foi meu ano de eu mostrar para todo mundo quem eu era, que eu não era só um cara da rua. Eu tinha estudado, eu estava estudando toda hora, eu sabia o que era um DRE, eu sabia o que era um balancete, eu sabia o que era a diferença de um lead para um isso daqui. Eu fui fazer e em 2020 comecei a mostrar para todo mundo quem eu era. Então foi o ano mais da ação. 2021 foi o ano da escolha, né? Da aceleração de um só negócio. Então eu saí do grupo meridional com 60 mil na conta ali, eu tinha 3 negócios para eu focar, cara. Era venda de carro, venda de embalagem e uma consultoria, que hoje é uma parte disso daqui foi o do grupo VOP. 2021 foi o ano do foco, porque eu acho que todo cara que não deu certo ainda precisa focar em uma só empresa. Essa é a minha história, é o que eu aconselho para os meus clientes. Eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa, mas tem um monte de... Ele é CEO de MEI, né? Ele é o CEO de várias pequenas empresas. Só que ele não pega um negócio e fala assim, cara, esse vai ser meu projeto, eu vou alavancar esse negócio até de 10 milhões, porque de 0 a 10 milhões é um negócio, de você fazer 10 a 20 milhões num negócio é outra coisa, de 20 milhões para 40 milhões é outro negócio complexo. Você CEO de uma empresa, tu ser fundador CEO de uma empresa de 20 funcionários é uma coisa, de quase 100 funcionários é outra coisa. Então, foi meu ano do foco. 2022 é meu ano de aliança, que eu acho que depois, toda vez que você tem estudo, depois sorte, depois ação, depois foco, depois aliança. E aí foi o ano que eu conheci a maior parte dos parceiros de negócio que eu tenho hoje, que são anos de que, cara, eu investi muito, porque eu já tinha um negócio na mão, eu já tinha conhecimento, mas só que eu não tinha as portas certas, o acesso certo.
Então, eu acho que parte do que a gente faz no nosso negócio, não adianta nada a gente ter um bom negócio, mas eu não sou conhecido, por exemplo. Não adianta nada eu ter um bom negócio, mas eu não tenho bons parceiros. Eu não tenho boas alianças. E aí foi meu ano da aliança. É isso, cara. Então de 2017 para 2022 são os aprendizados do meu ciclo. Eu sempre entendo que todo ano é um ciclo novo, é uma estação nova, é um tempo novo. Então são os meus aprendizados por ano aí. Massa. Voltando agora para falar um pouco sobre vendas e principalmente sobre negociação, né? Quando a gente falou ali sobre máquina de vendas e aí a gente falou a parte mais estratégica, né? Sobre planejamento, a gente falou bastante sobre isso, trouxe vários conceitos. E agora falando principalmente para a parte ali do dia a dia ali, do né? dia a dia ali da venda, né? Principalmente ali pensando na questão de fechamento, né? O que tu acredita que script de vendas ele mata a autenticidade ou ele dá mais celeridade no processo? O vendedor seguir ali um playbook, ali, um script de vendas do processo. Isso pode matar a autenticidade na hora da negociação ou na verdade isso gera mais vendas porque as vendas ficam mais processuais ali? Cara, entre um ou outro eu prefiro script que processualiza tudo, né? Mas eu acho que nunca matar a autenticidade é bom também. Eu acho que tudo depende muito de um contexto que você vai ver exatamente qual que é a situação, qual que é o tempo, né? Você tem 5 passos para montar uma máquina de vendas. 5 passos. Primeiro passo, dono, tático, agora dia a dia, né? Saímos do estratégico, vamos pro tático. Primeiro passo, dono achar o PMF, que a gente chama, que é Product Market Fit. Que nada mais é do que o dono achar uma oferta que o mercado quer pagar pelo preço que você quer vender e um produto bom. Beleza. Acho que a maioria daqui da nossa audiência já passou por esse momento. É aquele momento que você começa um negócio, que você tem que provar que o mercado quer o que tu quer. Que quer o que tu tá vendendo. Então você acha o preço que o mercado está disposto a pagar, num lucro que você está disposto a receber e exatamente com um cara que vai gostar do produto. Você achou o PMF ali. Tem algumas coisas que a gente define se achou o PMF ou não. Quantidade de churn, mas beleza, não vou trazer esses conceitos complexos. Segundo passo é dono escrever o playbook. E o que é playbook? Playbook de vendas. De vendas. Nada mais é que o dono tirar tudo da cabeça dele, que fez ele achar uma boa oferta e passar por um manual para qualquer Zé Ninguém conseguir vender o que ele está vendendo. Porque bom não é o que é bom é o que é replicável. Eu prefiro ter 10 vendedores com conversão de reunião acontecida de 25% do que eu com 98%, porque eu só tenho uma agenda. Eu prefiro ter 10 vendedores closers que têm 25% de conversão de reunião acontecida do que 98% que eu tenho. Beleza. Então você pega lá, segundo passo, dono escrever o playbook. Terceiro passo é dono dividir o processo de vendas ali e contratar um pré-vendas, né? Então, geralmente, quando a gente fala de máquina de vendas, é geralmente quando você tem um produto ali que é acima de R$1.000, dá para você formar pré-vendas e vendas. De ticket médio ali, mais ou menos. Abaixo de R$1.000. Fica difícil, cara. Geralmente trabalha com o quê? Executivo. Executivo de vendas. Executivo. O cara recebe o lead e o cara vende. Uhum. Abaixo de R$1.000. Agora, acima de R$1.000 já começa a compensar você ter pré-vendas e vendas. Então você pega ali... E um executivo de vendas, ele tem mais o perfil de alguém de pré-vendas ou de vendas? Ou há um mix das duas coisas? Não, ele tem que ter um mix das duas coisas. Mix das duas coisas, né? O cara tem que ser bom de qualificação e o cara bom de fechamento. É um vendedor. Uhum. Né? Então você tem ali, dono acha PMF, depois dono faz o playbook, depois dono contrata um pré-vendas, depois dono sai. Aí o pré-vendas marca pro dono, nesse terceiro passo. Então o meu pré-vendas marca pro dono fazer o fechamento, que é o closer. O dono continua sendo o closer. Quarto passo, dono contrata o closer. Contrata o fechador de vendas, que vai ler o playbook dele e vai fechar a negociação mais que ele. Ou, desculpa, mais que ele não, né? No padrão que é estabelecido pelo playbook. Quinto passo, escalar o time. Escalar essas duplinhas. Geralmente eu tenho 2 SDRs por um closer. 2 pré-vendas para um fechador. Para quem não sabe qual é a diferença de um SDR, de um pré-vendas e de um vendas, o pré-vendas é o cara que recebe o lead, qualifica o lead, ou o BDR, que a gente chama, que é o cara que prospecta uma lista fria de outbound, que a gente chama, né? Que não é de tráfego. Então, geralmente, um BDR ele vai prospectar, o SDR ele recebe, e o BDR é aquele cara que é o caçador. Então, eu divido o ciclo de vendas, né? Eu tenho um cara só para qualificar o lead, que manda para outro que é bom fechador de vendas. Então, eu divido. O trabalho de caçar fica com um e o trabalho de fechar fica com o outro. E aí eu escalo esse time. 5 passos para fazer isso aqui acontecendo. Então, mano, o segundo passo é fundamental, é script. Então não há como ter máquina de vendas sem script de vendas.
É o playbook de vendas. E uma vez eu estava conversando contigo, até tu diferenciou, era playbook de vendas com handbook, eu acho que foi isso. É porque assim, ó, o que é o playbook? Né? O playbook nada mais é do que são os princípios básicos para você conseguir ter todo o time dentro de um mesmo padrão. O handbook, que é um manual de vendas, é um manual de mão ali, é como se fosse isso, ele é um mais micro. No playbook eu tenho os princípios de script de pré-vendas. No playbook eu tenho lá como é que eu lido com o cliente dominante, como é que eu lido com o cliente conforme, influente, tudo isso. O que é o handbook? O que eu faço na minha call? O que eu faço na minha reunião de vendas? Como se fosse a apresentação ali. O que eu faço na apresentação? A apresentação do Grupo VORP, a gente tem 7 passos para um bom fechamento de um closer. Apresentação de storytelling, apresentação da empresa, apresentação do vendedor. Aí depois eu reseto a cabeça do cliente. Tem uns 7 passos lá, depois eu te mostro. Então eu tenho exatamente isso no meu handbook, não no meu playbook. Por que eu não coloco no meu playbook? Meu playbook é para todo mundo que está em vendas. Sim, para todo, entendi, toda a equipe. Para pré-vendas e vendas. Entendi. O meu handbook é só para closer. Meu handbook é só para pré-vendas. Beleza? Legal. Bom. Tá super técnico aqui, hein? Eu acredito que esse episódio aqui, para quem tem 2026 desejo de montar uma máquina de vendas, vai ficar bem explícito, cara. Total, bem explícito. Total. E tem uma coisa que a gente tava falando sobre montar a equipe. E hoje tu falou lá, né? 40 pessoas da equipe lá da máquina de vendas. Quantas que são pré-vendas e quantas que são vendedores? Cara, mais ou menos eu tenho a proporção que é o seguinte. 70% desses caras são pré-vendas. Certo. Na verdade, vai ser uns 65% são pré-vendas. O resto são close. Mas eu acredito que hoje nós estamos aí com 70% de pré-vendas. Tá, então 65% ali. 65% a 70%. Porque geralmente eu tenho 2 para 1, né? Sim. Tem uns 66% ali. Eu tenho 2/3 que são pré-vendas. Geralmente 2/3. Eu tenho 2 para 1. Eu tenho 2 SDRs para um closer. Legal. Tem uma tendência, assim, ainda mais agora com o IA, que eu vejo que algumas pessoas ou querem colocar ali dentro da parte de pré-vendas para ajudar o vendedor, sim, mas às vezes até substituir. Por exemplo, substituir na qualificação ou reduzir o time de pré-vendas ali para colocar inteligência artificial, para fazer algum tipo de automação ali na qualificação no WhatsApp. Alguns até já ligam também, né? Então, o que eu queria entender é, dentro da tua visão, como é que tu tem utilizado e se tu tem pensado nessa IA mais como um processo de aceleração ali do processo de vendas do pré-vendedor ou no sentido de enxugar mesmo. Não, eu deveria ter 5 pré-vendedores, mas com esse processo de agora eu preciso só de 2, por exemplo, porque isso me dá mais volume, eu não preciso ter tantas pessoas assim. Como é que tu tem visto? A gente tá no meio ali, né? Uhum. O que a IA tá fazendo no nosso negócio? Ele tá dando mais tempo pro vendedor vender. Porque o vendedor tem que preencher em CRM, o vendedor tem que participar de treinamento, o vendedor tem que saber qual que é a call que tá dando errado, o que tá dando certo. O vendedor tem que saber, tem que participar de daily, que é de reunião e tudo isso. Então a IA no nosso negócio, ele tá deixando mais o meu vendedor ter mais tempo para vender. Como assim, Guilherme? Eu tenho IA em 2 grandes processos nossos. Primeiro, na entrada do lead, quem faz o contato com o lead que não responde, que são os meus leads não conectados, é uma IA. Então, o que acontece? Um lead chega lá no Grupo VORP e aí ele chega e não me responde. Então, as mensagens que vão mandar é um fluxo de cadência que a gente chama. Quem manda essas mensagens é a nossa IA. Então, é uma IA que já está acoplada no meu CRM, que ela vai mandando mensagem até o cara levantar a mão. O cara levantou a mão, ele vai pro meu tratamento humano ali, pro meu cara que é pré-vendas. Beleza. Isso não significa que o meu pré-vendas não ligue para ele, eu ligo para todo mundo, né? Você que inclusive é lead do Grupo VORP, tá escutando isso aqui, que veio pelo meu Instagram, e a gente liga para você até você bloquear o número, né? Então a gente liga até o final da vida, mas quem faz o tratamento no WhatsApp ali é uma IA. Então a primeira coisa é isso, a IA tá bem presente ali no meu processo. A segunda coisa, cara, é o que nós chamamos de enable, né? Pra gente começar a treinar o nosso time por IA. Então eu tenho IA hoje que avalia call, que é pela MedSales, que é uma plataforma que a gente usa. Então é uma plataforma que a gente avalia call, é uma plataforma que mostra onde eu perdi o lead, vê como é que ele está à frente ao meu playbook. Então vamos lá, eu tenho um atendimento que é um roteiro de script que o cara precisa fazer lá no atendimento de pré-vendas, e ele não seguiu esse roteiro, a plataforma já vai lá, fala assim, ó, você não seguiu o roteiro aqui. Então eu também agora, essa ferramenta também já está começando a preencher CRM pelo nosso vendedor.
Então, eu vou ganhar volume aí. Agora, no nosso negócio, você olha no negócio do Grupo VOP em si, eu tenho alguns clientes que dá para fazer com pré-vendas, pré-vendas por IA, SDR por IA e tudo isso. Agora, na maioria da nossa audiência aqui, que é a turma mais da educação, né? Porque aqui no Outsidercast, possivelmente, mais a turma da educação. Então, são empresários que querem ir para educação. Ou que já estão na educação, né? Seja ela digital ou não. A maior parte dos nossos negócios ainda não tem espaço, na minha visão, pra gente tirar a questão do vendedor, cara. Porque o vendedor, qual que é a grande função na arquitetura de receita que a gente chama, que é vendas, marketing e sucesso do cliente juntos do vendedor? Eu colocar o cliente no produto certo, no tempo certo, pro cliente comprar na forma que ele prefere. Então, se o meu cliente, por exemplo, se minha meta de vendas é de um produto X, mas meu cliente precisa de um produto Y, o vendedor ele precisa saber que ele não pode vender o produto X, ele precisa vender pro produto Y, cara. Eu preciso colocar o cliente no lugar certo, no tempo certo, da forma que ele quer. Da forma mais atrativa para o cliente. O que eu quero dizer? Se o cliente ele gosta de fechar presencial, cara, eu preciso fazer o máximo para eu conseguir fazer mais presencial com o cara. Não a entrega do produto, mas a venda. Se o cliente quer me conhecer na minha sede e fechar na minha sede, deixa eu chamar o cliente para minha sede. Então o vendedor precisa ter essa sensibilidade. Então hoje o nosso negócio está fazendo com que a IA, ela tem alguns concorrentes meus que já estão fazendo anúncio aí em cima de mesa falando que demitiu o SDR e tal. Eu não faço isso no meu negócio. Hoje o meu negócio, principalmente pelo ticket médio que a gente precisa do vendedor. Sim. Essa é a minha visão para o Grupo VOP. O que a gente tem utilizado mais lá é como se fosse uma pré-venda da pré-venda, vamos assim dizer. Que é justamente a ajudar o pré-vendedor a ter mais volume. Porque a depender do tipo de funil que a gente utiliza lá, por exemplo, o lead ele não necessariamente levantou a mão querendo um atendimento. Então, às vezes, por exemplo, o cara comprou um produto meu educacional com ticket baixo. Então, ele comprou aquele produto, mas ele não levantou a mão dizendo assim, eu quero saber mais sobre esse programa. Ou ele baixou algum material gratuito lá para assistir. Então, aí, o que a gente faz? A gente pluga a IA para que ela comece a puxar assunto com essa pessoa para ver se essa pessoa tem algum tipo de interesse, aí o vendedor assume. No caso, o pré-vendedor, ele assume, né? Da mesma forma, às vezes o pré-vendedor vai perder tempo com um lead que está desqualificado, né? Ou, por exemplo, na parte que agilizou bastante para a gente, na parte de às vezes, até suporte. Porque às vezes é um ticket baixo, por exemplo, tem um produto nosso lá que ele é um pouco mais técnico, que é de colocar a página de vendas no ar. Só que, cara, às vezes dá uns problemas técnicos que muda a plataforma, muda isso. E aí, como é que faz o suporte para ele? A solução que a gente teve foi criar uma IA que responde essa parte técnica. Então, já nos livrou a parte ali de atendimento que eu teria que colocar uma pessoa para fazer esse atendimento. Agora, no nível 1, agora que vai para o nível 2, nível 3, programas mais caros, aí não tem como. Você tem que ter uma pessoa ali para fazer o atendimento e tal. Então, a gente não faz o atendimento ali por IA, né? Já tem um contato técnico. Então, quanto mais fica complexo ali a entrega, ou quanto mais fica complexo a venda, eu também acho muito difícil você fazer o processo ali 100% com IA. E a depender do ticket também. Né? E, cara, lembrando, cara, na hora que o SDR por IA ele conseguir atender minha necessidade, eu vou ser o primeiro a colocar, tá? Eu não faço porque hoje não cabe. Sim. Não é que eu sou contra. Sim. É que hoje não atende às necessidades. O SDR por IA, por exemplo, de ligação ainda é um pouco robótico, querendo ou não. Dá pra fazer... Cara, já tá muito avançado, tá? E eu não tô falando aqui que SDR, por exemplo, eu acho que uma das funções que vão deixar de existir é pré-vendas. Pré-vendas não vai existir mais. E não demora, eu acho que nem 10 anos. Eu não acho que demora 10 anos. Do jeito que tá avançando. Do jeito que tá avançando. Então, mas vendedor nunca vai deixar de existir. Então, o cara pré-vendas vai sumir, mas o closer vai ficar cada vez mais refinado e tudo isso. Você vai ter farm, que é o cara que vende só pra base, ficando cada vez mais refinado. Então, cara, vai normal, cara. A tecnologia vai surgindo e vai trazendo outras demandas, né? Mas na hora que der, eu coloco. Mas hoje, para 2026, eu não tenho plano, não. Para 2026, todo o meu projeto de IA lá dentro, porque eu tenho um cara de IA por área. Na verdade, por área não, né? Eu tenho um cara de IA dentro, que é um estrategista de IA dentro do nosso negócio, olhando todos os nossos setores, criando agente para todos os setores. Então, eu tenho agente comercial, agentes internos. Agente comercial, agente de RH, agente financeiro, para deixar a turma ter tempo para fazer o que foi pago. Então o vendedor tem que vender? Cara, então deixa eu colocar IA para tirar tudo que é não vender. Para ele focar em vender. Focar no que ele sabe fazer de melhor. É isso aí. É isso aí.
Tem uma coisa, acho que principalmente de quem vem do digital, acho que empresa tradicional não tem tanto isso, mas do digital, que quando vai começar a montar um time de vendas, por conta até da complexidade, né? Às vezes é uma coisa nova, ele não está acostumado com isso, que é de terceirizar esse time de vendas, não é montar um time próprio. Então é um pré-vendas terceirizado ou um close terceirizado que não está dentro. E aí eu queria entender a tua visão, né? Tu vê, em algum momento, tu vê como um benefício ter uma equipe terceirizada ou de nenhuma forma acha que vale a pena? E qual que é a tua visão sobre time próprio e time de vendas ali terceirizado? Cara, assim, tudo depende de como tá o empresário, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Eu conheço um empresário, por exemplo, que ele são dois sócios que eles são muito bons financeiros e nunca o time de vendas conseguiu rodar lá dentro. Nunca conseguiu. O que eu sempre defendo é: se você não tem nenhuma expertise com vendas ou com time de vendas, eu sempre tento fazer a primeira opção. Qual que é a primeira opção? É rodar no interno, cara. É os sócios rodarem, decidirem e falar assim, cara, deixa eu colocar pra mim e eu fazer com que esse negócio dê certo aqui dentro. E aí eu tenho pelo menos um núcleo no interno que eu domino como dono, que eu faço, e eu posso terceirizar o time de vendas para uma operação que é só de vendas. Por exemplo, o mercado de consórcio, por exemplo. Eu posso ter um time interno que eu domino, mas só que eu posso ter regionais com vários times terceirizados que os caras montam e os caras vendem. Beleza. É time terceirizado, é time externo, de outro cara que... Mas ele tá dentro da tua empresa de alguma forma, ou não? Do consórcio sim. Do consórcio, do consórcio sim, mas querendo ou não é um time... Ele tá dentro da minha empresa, mas ele é um CNPJ dentro do meu CNPJ. Né? Ok. Mas é um empresário que toca um time de vendas. Por exemplo, o meu time de vendas hoje aqui do banco que a gente tem aqui, tá rodando, ele é um time que tá dentro do Matri, sim. Só que ele é nós, empresários, criando um time externo do banco. Perfeito. Agora, o grande ponto aí, esse eu entendi. Eu digo por exemplo, vamos supor que essa tua equipe aí, ela prestasse, por exemplo, vendas para mim, para o Matribank, fosse uma empresa só de terceirização de comercial, entendeu? Cara, pode dar certo. É isso que eu tô te falando. Pode dar certo? Claro que sim, pode dar certo. Pode dar certo. Só que eu não recomendo. O que eu sempre recomendo, todas as pessoas que estão aqui nos escutando, inclusive, que vão começar o time de vendas e tudo isso, é não terceirize, cara. Porque vendas é core business, né, cara? Vendas é coração da empresa. Mas é muito difícil, cara, no mundo de negócio, vocês vão perceber que eu não vou dizer aqui. Eu acho que todo empresário que já passou de, sei lá, 10, 15 milhões de faturamento anual, a gente percebe que existem princípios no negócio, mas só que a gente nunca pode estar determinado e falar assim, cara, não dá certo. Não, isso aqui, tipo assim, empresa que não tem um dono comercial dá errado. Putz, cara, eu acho muita audácia a gente falar isso, entendeu? Sim. Comercial terceirizado dá errado. Cara, depende, mas não é recomendável. Não é recomendável. Principalmente para quem tá antes dos 10 milhões e que você não tem um time interno, eu não acho. Agora, Guilherme, tem como uma empresa, por exemplo, o meu negócio não faz isso, eu não faço isso, né? Eu não faço terceirização de comercial. Mas tem clientes aí, tem empresas aí que o time externo, por mais que atende a ABC, dá certo. Dá certo. Então, assim, não é recomendável para nossa audiência aqui, não é recomendável. O que é mais recomendável tem o teu time de vendas, não delegue vendas, porque vendas é core business, é coração da empresa, mas vai ter algumas horas, alguns pontos que eu vou ter um time interno pequeno e eu terceirizo o outro e vai que eu acho um fornecedor que o time terceirizado dá resultado. Meu irmão, deu resultado para cima. A gente é desse jeito lá na nossa sociedade, a gente aprendeu a ser assim. Eu era um dos caras, eu acho que você vai pegar outros vídeos meus aí que eu falo, nunca terceirizo comercial. Com certeza, pô, eu já pensei isso. Ano passado você me perguntava, mas eu comecei, esse ano, cara, foi um dos anos que eu entendi que é o seguinte, cara, eu não posso me fechar pra algo que pode dar resultado. Deu resultado, meu irmão, passa o caminhão. Tá dentro da cultura, tá dentro dos valores, tá dentro dos princípios, tá dando resultado, passa o caminhão, meu irmão. Vai-se embora. Nossa. Para encaminhar aqui para as últimas perguntas, fechando aqui a questão de máquina de vendas e de time, Guilherme, o que tu vê, né? A gente falou sobre essa questão da terceirização e da não terceirização, mas o que tu vê que são os maiores erros, assim, e aí agora tem que ser categórico, tá? Pode ser, depende, não, tem que ser categórico. Tu vê que realmente, cara, isso aqui realmente é um erro, um princípio que não pode ir. De quem tá montando essa máquina de vendas, tá montando esse time comercial, né? A terceirização tu falou, uma coisa que pode dar certo, mas quais são as outras coisas que tu vê, cara, isso aqui, se você não fizer,
vai dar errado. Reunião todo dia. São 6 erros principais ao montar um time de vendas. Primeiro, se o seu vendedor não acha que pode ganhar muito com você, ele pode te trocar facilmente. Primeiro princípio. Então, primeiro princípio para montar uma máquina de vendas. Se o seu vendedor não acha que pode ganhar muito com você, ele pode te trocar facilmente. Pode ser o cara mais fiel do mundo, pode ser... Se você não tem um ganho escalonável de uma comissão, que você tenha comissões escalonáveis, ele pode te trocar facilmente. Então, ele não precisa ganhar. Ele precisa sentir que tem um plano para. 2. Se você não faz reunião com seu time comercial todos os dias, erro categórico. Quais são as 4 reuniões que você precisa fazer com o time comercial para dar certo? Reunião de cobrança diária, que é a daily, o que os caras fizeram ontem, o que eles vão fazer hoje e uma dose de mentalidade para o time de vendas. 2. Reunião de mentoria. Toda semana a gente para o nosso comercial na sexta-feira para ver o funil de vendas dele no CRM e ensinar ele, o cara, a fechar mais vendas, o que ele deveria fazer naquele caso, tudo isso. 3. Reunião de reconhecimento. Todo mês a gente tem que fazer, a gente chama de monthly, né? Que é uma reunião mensal de reconhecimento para o time, para não falar de número, para não falar disso, é só falar, cara, como é que a gente está progredindo, quem foram os melhores vendedores do mês, bater palmas, tudo isso. 4. Reunião de feedback, one-on-one. Então, primeiro erro é não ter projeção de venda de escala. Então, se o vendedor não acha que você pode ganhar muito com você, ele pode trocar facilmente. 2, se você não faz reunião com o seu time de vendas, ele poderia dar muito resultado, vai dar errado. 3, se você não tem cobrança dentro do seu comercial de funil, você não vai dar o resultado que você precisa. O que é cobrança de funil? Você não pode olhar venda por venda. Você tem 5 coisas que você gerencia, 5 indicadores que você gerencia num time de vendas. Número de leads, taxa de conversão, ticket médio de cliente novo, giro de carteira e ticket médio de carteira. O que seria giro de carteira? Vamos dizer que você já atendeu 1.000 clientes na sua história de infoprodutos. E aí você tem lá uma mentoria high ticket agora. Então, giro de carteira sua carteira é 1.000. Nesse mês de janeiro, quantos de 1.000 caras que já compraram de você, quantos você conseguiu fazer com que eles pagassem pelo menos R$1 para você de novo? Isso é giro de carteira que a gente chama. Você gerencia só essas 5 coisas: número de leads, taxa de conversão, ticket médio de cliente novo, giro de carteira e ticket médio de cliente da carteira. Então, não cobrar funil é um erro categórico para quem vai montar time de vendas. Não cobrar quantos leads você recebeu hoje, quantos responderam, quantos agendamentos, quantos realizados, cobrar funil, todo dia, cobrar funil. Então são 3 erros categóricos, 4 erros categóricos, não ter o entendimento que você precisa fazer o seguinte: você não pode depender de vendedor bom. Então esse é um erro bem categórico. É você achar que a sua máquina de vendas vai dar certo quando você tiver um camisa 10. Na verdade, em 2026 não dependa de vendedores bons. Se você tiver vendedor bom e se depende dele, é um erro categórico para quem monta time de vendas. Então, máquina de vendas não é para você depender de um bom vendedor. Você tem que depender de um bom processo. Então, se você vê que aquele vendedor está vendendo muito, qual que é um erro categórico? Eu tenho um vendedor que está vendendo muito, só que ele não segue processo, ele não grava call, ele não segue playbook, ele não participa das reuniões internas, ele não preenche o CRM. Acabou. Erro categórico na máquina de vendas. 5. Tô no 5º ou no 6º? No 5º. Não saber a data de validade do teu vendedor. Todo vendedor tem uma data de validade na cadeira que ele tá. Leva 8 meses para pedir demissão. Leva 12 meses para pedir demissão. Quanto tempo o teu vendedor aguenta sentado na cadeira que ele tá? 6. Não fazer DRE por vendedor. É não saber a ROI por cabeça. Qual é o retorno sobre o investimento que você tem? Com aluguel rateado, plataformas que você tem, tráfego que você dá para aquele vendedor. Você não fazer uma DRE por cabeça. Que é um ROI por cabeça. Retorno sobre o investimento por cabeça. 6. Erros categóricos. Legal. Esse do DRE por vendedor nunca tinha visto. Eu vi a primeira vez vi tu fazendo. Nunca tinha. Fazer essa DRE. Sabe por quê, cara? Por exemplo, quais são as 3 coisas que mais furam máquina de vendas? Não bater funil. Produtividade do vendedor. Primeira coisa, que a gente chega no time, eu tenho que saber se o time está produtivo, se ele está batendo funil. Segunda coisa, data de validade do vendedor. Quanto que eles pedem demissão. Sabe por quê? Porque você pega lá, você tem um squad de 5 vendedores. Se esse cara aqui pede demissão,
Você tem 4, correto? Você vai contratar um novo. Voltou o squad na performance normal? Não. Porque esse novo leva 4 meses para ele dar o ROI para você. A gente chama dar um ramp up, que é o que ele levam 4 meses para ele rampar. Então o que acontece? 3 erros. Falta de produtividade, então a primeira coisa que a gente vai tá batendo funil? Tá produtivo? Segundo, data de validade do vendedor. Terceiro, quanto tempo que esse vendedor leva para dar o ramp up, para ele rampar, para ele bater todos os indicadores que eu preciso para ele bater o meu lucro. Aí você vai saber que quando, por exemplo, se leva 4 meses, então você contratou um cara. No 8º mês ele pede demissão. Se você contratou um cara, assim que ele pede demissão, vai levar 4 meses para ele voltar para a produção que ele estava de 8 meses. Então você perdeu 12 meses. Porque é 8 mais 4. Sim. Erros categóricos de máquina de vendas. Aí dei 6. Matemáticos, é muito bom. É exatamente práticos, isso aí. muito práticos. Guilherme, vamos encaminhando aqui para as últimas 2 perguntas. E a última pergunta aqui, ela é sorteada, né? Surpresa, né? Nossa. Então vamos lá. Tu vai puxar aqui uma carta, vai apontar para baixo e vai me entregar essa pergunta. Boa, vamos lá. Essa. Vamos lá. Faz negócio organizado aqui, viu? Tem cartinha e tudo, massa demais. Ó, Guilherme, quando tu olha para trás, qual foi a sacada mais simples que você teve, mas que poucas pessoas conseguem aplicar por preguiça ou medo e que fez toda a diferença no teu sucesso? Putz, muito bom. Mas eu acho que a sacada mais simples é dar muito mais trabalho você conhecer parceiros novos todos os anos do que manter o que você escolheu no começo da jornada. Acho que uma das sacadas mais simples, cara, é que eu olho os meus parceiros de negócio como alianças. São caras que eu quero que chorem no meu velório. Então eu não posso fazer negócio que os caras não querem. Eu não posso fazer negociações erradas. Eu tenho que sempre cuidar desses caras como se eu cuidasse de um cara que vai passar a vida toda comigo. O que eu entendo? Que pessoas e parceiros de negócio, eles são ativos. São ativos. Então não necessariamente eu preciso de um cara muito famoso do meu lado agora. Eu preciso de um cara que tem os mesmos valores e princípios, um cara que tá também no mesmo ritmo empresarial do que eu, porque daqui 10 anos, cara, a gente vai ser os gigantes da próxima geração. Então hoje tem muito cara gigante aí dentro do mercado. Então no meu mercado de educação corporativa, por exemplo, você tem 3, 4 empresas top 4 aí no Brasil que, cara, faturam umas 2, 3, às vezes 10 vezes mais do que eu. Apesar da gente faturar muitos milhões todos os anos. Mas, cara, eu sei que daqui 10 anos eu vou ser um dos tops 1 do mercado. E aí os caras mas para isso eu preciso de parceiros com muito valores e tudo isso. Então acho que uma das sacadas que hoje me fez ter... Eu acho que o maior faturamento do meu negócio hoje vieram de parceiros que eu cultivei muito nos outros anos. Então acho que uma das sacadas muito simples é mantenha sempre boas parcerias. Mantenha sempre boas alianças. Mantenha sempre bons caras que você pode ligar e falar assim, cara, meu irmão, tem um produto aqui que eu acho que serve muito bem pra você. Aí o cara pode te ligar, cara, eu tenho um produto aqui que serve muito bem pra você, vamos fazer... E aí você sempre ter negócios juntos, joint ventures, ou então são empresas, CNPJ, vocês podem construir juntos, dividir base, fazer collab, é isso. Então acho que é uma sacada muito simples, que muita gente vacila muito, cara. Legal, muito bom, muito bom. E agora vamos para nossa última pergunta, que é a seguinte. Guilherme, se tu pudesse colocar aí em todos os outdoors do país, durante uma semana ou durante um mês, uma frase ou uma mensagem, que frase ou mensagem seria essa? Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Acho que a gente vive num mundo empresarial que toda vez a gente quer mais, né? Quer mais. E o que seria isso, cara? Hoje eu tenho um prazer, Deus me colocou em várias mesas de pessoas bilionárias. Então, no Nordeste hoje a gente tem diversas empresas, diversos empresários que a gente acompanha, que são caras que têm liquidez, por exemplo. Eu já sentei em pessoas que têm liquidez na conta de 8 bi, a família. Mas são pessoas que, no fundo, elas têm um vazio. E esse vazio, ele só é composto por Cristo, né? Por Jesus. Então, no fundo, todo esse papo aqui que a gente está fazendo, eu enxergo que ele é um papo que ele é uma ferramenta para a gente cumprir um propósito de fazer com que as pessoas conheçam a verdadeira vida, né? Que é a vida com Jesus. Então, não adianta nada, tudo isso aqui vai acabar, cara. A gente não leva nada disso no caixão. Então, o propósito se eu pudesse colocar numa frase, não adianta ganhar o mundo e perder a alma. E perder o espírito ali. Então, é isso que eu venho aprendendo, assim. Todo mundo tem um vazio, cara.
E esse vazio é só com espiritualidade, é só com Jesus, é só aceitando Jesus mesmo, porque hoje eu posso falar, cara, eu convivo com os caras bilionários do Nordeste. Mas todos eles têm a mesma necessidade que você tá nos escutando, que tem o mesmo vazio, chega no final do dia e fala assim, meu irmão, falta algo, né? Spurgeon tem uma frase legal, que se eu não me engano é Spurgeon. Não, é C.S. Lewis. Ele fala assim, cara, eu tenho necessidades que nada nessa terra conseguem comportar essas necessidades. Logo, eu entendi que eu não sou daqui. Então, se eu tenho necessidades que nada dessa terra consegue sustentar essas necessidades, eu entendi que eu não sou daqui. Então, se passasse um mês aí nos outdoors, eu acho que, cara, meus clientes escutam isso toda hora. Toda hora meus clientes escutam isso. Mas aí seria um mês com isso aí na tela aí. Nossa. Guilherme, pra quem tá escutando esse podcast aí no Spotify ou tá vendo pelo YouTube e quer acompanhar mais um pouco mais do teu trabalho ou o trabalho da Vorp, onde é que encontra? Massa, cara, você vai ter Grupo Vorp no Instagram, Gui de Vendas, GUI, né? Gui de Guilherme mesmo, D de DE mesmo, Gui de Vendas. E espero que eu e o Bruno aí a gente faça muita coisa junto aí para que vocês acompanhem aí, pra gente estar junto com essa audiência, estar junto com essa turma aí que tá junto. Se vocês quiserem alguma coisa minha e do Bruno, coloca aqui pra gente fazer. Comenta aí pra gente estar junto. É isso aí. E se você escutou esse podcast até o final, seja no Spotify, ou seja no YouTube, deixa teu comentário aqui, qual foi o insight, a gente falou sobre bastante coisa prática, o Guilherme deu vários passos práticos aqui, o que é que você já viu que você pode implementar agora, e não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, mas principalmente se inscrever, por quê? Porque o próximo episódio que vai sair no Spotify, o próximo episódio que vai sair no YouTube, pode ser justamente aquele conteúdo que o teu negócio estava precisando e você deixou de receber porque você não estava inscrito. Então se inscreve no canal, já tem vários conteúdos aqui também que você já pode ver os temas e assistir, escutar, porque com certeza todos eles são como esse episódio, recheado de conteúdo prático. Então vai lá, não esquece de se inscrever e até o nosso próximo episódio.